conversar com vocês, primeiramente, para saber quais e quantos de vocês são do curso de Sistemas de Informação. Né? Eu sei que a Jaqueline ela é da Engenharia Cartográfica. De vocês, quem é da área de sistemas? Eu sou o Antônio aqui. O Antônio Gabriel também. Eu, Guilherme. O Gabriel, Guilherme. Ardo também. O processo geral aí. Eu também. O João também. Eu também. Ian também. Seria a linguagem de... Ian também? Bom, beleza. O Átila também está comentando. Ô, Átila, que bom que você está aqui. Coitado, o Átila, ele está meio enrolado, tadinho. Pessoal, então, primeiro de tudo, vou me apresentar, tá? Eu vou, conforme as pessoas forem chegando, eu vou colocando... Gente, eu tô parecendo iluminado por causa do sol. Peço desculpas, mas não aqui não tem muito o que fazer. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais, melhor. Acho que melhorou. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês todos estejam bem, né? Vou me apresentar primeiro, vou apresentar o curso. E daí, eu gostaria de conversar com vocês alguma coisa sobre o curso de Sistemas de Informação, mas que também se aplicam, né, à área da engenharia. Aqui no curso, vocês vão observar que tem vários colegas de vocês que são de outros cursos, né? Porque essa é uma disciplina que é única no campus Monte Carmelo, tá? Então, por isso, tem gente da geologia, tem gente da área da engenharia cartográfica, às vezes tem alguém da agronomia, tem pessoas aí de várias áreas, tá? Então, bom, começando. Não sei como vocês estão vendo, se vocês estão vendo com grade ou se vocês estão vendo só eu, né? Mas, enfim, vou me apresentar. Meu nome é Mitie, eu sou graduada em Administração na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fiz mestrado e doutorado na área de gestão, tá? Estou atuando na área de gestão há 15 anos, mais ou menos não, já deu 15 anos completos. A minha área de origem mesmo é a área de gestão de pessoas e estratégia, tá? Atualmente, eu trabalho também na área de empreendedorismo e também lido com algumas temáticas do marketing, tá? Nessa disciplina empreendedorismo, em linhas gerais, a gente tem alguns objetivos a serem cumpridos. Esses objetivos, na verdade, dizem respeito, né, à carreira de vocês todos, tá? Então, meninos, caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, vocês vão me parando, vão me avisando. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês não vão ouvir mesmo, mas vocês coloquem aí no chat. Mas a disciplina de empreendedorismo, ela tem um objetivo específico, tá? Capacitá-los, na verdade, a tomar melhores decisões, tá? A disciplina de empreendedorismo que eu escolhi ministrar não é empreendedorismo do tipo coach. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquela história do cara que fala assim, acorde às 5 da manhã, tome suco verde que a sua vida vai melhorar? Não é meu perfil de aula, tá? Não é meu perfil de aula. Aqui na disciplina a gente trabalha o empreendedorismo muito mais como sendo um comportamento seu para melhorar a sua probabilidade de ter mais sucesso. Mas não significa que você vai se tornar o próximo Steve Jobs. Segundo, como a gente vai ver na disciplina, a gente vai entender que o empreendedorismo é muito mais um comportamento individual do que a atitude de você ir lá e abrir uma empresa, tá? E terceiro, nós somos seres humanos, a gente age com base em restrições. Então, existem situações em que vocês vão ter grande probabilidade de sucesso e tem situações que vocês não têm probabilidade de sucesso, tá? E que nós todos somos restringidos por todas essas limitações ao longo do tempo. Ou seja, empreendedorismo ajuda, mas não resolve todos os problemas que vocês podem vir a ter, tá? Então, não, empreendedorismo não vai salvar o planeta, não vai salvar o país, tá? O Fagner está aqui perguntando se travou, acho que agora já voltou, né? Eu acho que, às vezes, a conexão vai ficar aí um pouquinho bugada, né? Tinha esse ato aí, né? Tá, o som do Álvaro estava vazando, mas eu acho que o Álvaro não queria falar nada, pelo menos não nesse momento.
Então, pessoal, ó, eu vou explicar a vocês algumas coisas de como a disciplina vai funcionar e depois eu vou pedir para vocês que vocês se apresentem, tá? De vocês todos que estão aqui, quantos de vocês são ingressantes, acabaram de começar o curso? Eu, Átila. O Átila, Eu, Guilherme. Guilherme, Eu, Eduardo. Gabriel. Eduardo, Gabriel, Outro Gabriel também. os dois Gabriéis, Ana Emílio. o Antônio também, o Álvaro também, o Ian, eu acho que é interessante também, não é? Eu, Leandro. Eu e Ian também sou. Leandro, Ian, a gente tem aí Matheus também, enfim, nós temos aí vários ingressantes. Então, especialmente para quem é veterano, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu vou falar com os ingressantes que acabaram de chegar, enfim, estão aí um pouquinho perdidos, estão pegando o ritmo das coisas, e é óbvio que depois eu vou voltar para a temática da nossa disciplina, tá? Tem 5 pessoas que estão entrando agora, então vai ser até bom que a gente vai ter a chance de já todo mundo entrar. Só para constar, nós temos atualmente 43 alunos matriculados na disciplina, por isso que eu perguntei quem que era ingressante e quem não era, porque vai ter bastante gente aqui de vários cursos. Enfim, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o plano de ensino da disciplina e daí eu vou explicar que caracas é esse documento, plano de ensino, tá? Vou compartilhar aqui com vocês uma telinha. Espera aí. Cadê? Espera aí que tá abrindo. Tá, abriu. Então, ó, pessoal, esse aqui é o plano de ensino, tá? O plano de ensino, em termos práticos, é o documento que diz quais as datas, o que vai acontecer, como vai acontecer, que peso tem as atividades, tá? Então, em termos práticos, a disciplina, ela tem 16 semanas, não, 15 semanas tem essa disciplina. Nossos encontros vão ser semanais, então, toda quinta-feira, nesse horário, das 8h50 até as 10h30, a gente vai se falar, tá? E sobre o que a gente vai se falar? A gente vai falar sobre as temáticas das aulas, tá? Bom, e aí você vai falar, tá, e o que vai ter em cada dia de aula? Aí entra o Moodle, que eu mandei a chave de inscrição para vocês todos, mandei e-mail, tá? O Moodle é um portal no qual a gente posta atividades, vídeos, que a gente posta várias coisas, tá? A carinha do Moodle é essa aqui. Então, tem aqui as instruções gerais da disciplina, tem os slides que a gente usa em aula, o livro-texto, tem os livrinhos, que a gente vai usar complementares também, e nós estamos agora nessa semana 1. Nessa semana 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão, preferencialmente, né, a partir da semana que vem, vocês vão assistir ao vídeo da aula, tá? Vocês vão assistir o vídeo da aula, depois vocês vão vir aqui para o nosso encontro síncrono, tá? Para a gente poder discutir, para a gente poder aprofundar algumas das temáticas vistas na aula, né? Uma coisa que eu vou pedir a vocês, né? Já peço de antemão, e tem algum microfone vazando, eu vou fechar os microfones por enquanto, tá? Mas quando vocês quiserem falar, é só vocês se desmutarem. Tá? Eu acho que eu consegui mutar. Espera aí, que eu acho que tinha alguém querendo falar. Não, acho que não tinha. Espera aí. Bom, aí voltando para cá. Vocês vão ao Moodle, vocês vão toda semana assistir aquilo que a gente se propôs a fazer, o nosso conteúdo. Tem os slides dessa aula 1, tá? Onde estão os slides? Os slides estão aqui, tá? Um pouquinho acima, nesse ícone, slides e livro-texto. No nosso encontro síncrono, que é agora, a gente vai, em linhas gerais, aprofundar os conhecimentos que a gente viu na nossa aula gravada, tá? O intuito daqui não é a gente ficar revendo coisas que a gente já estudou, tá? O propósito aqui do nosso encontro síncrono é outro, a gente aprofundar conteúdos, porque senão fica chato,
tá? Só eu falando, ou então a gente seguindo o conteúdo de uma forma rápida demais, tá? Fica cansativo. Aí, depois que vocês assistiram a aula, participaram dos encontros síncronos, vocês têm toda semana o que a gente chama de atividade avaliativa, tá? Essa atividade avaliativa, ela acontece em um período restrito. Então, geralmente, é da segunda, que no nosso caso foi do dia 29, até o domingo, que é dia 5/12, até as 23h59, tá? Então, vocês vão clicar aqui em atividade avaliativa, né? E daí, vocês vão responder a ela, tá? Que atividade é essa? Aí, vocês vão postar a atividade, e a atividade de hoje é esta daqui. Peraí que tá abrindo. Enquanto isso, gente, tá tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Tá dando para entender? Tá tudo certo? Tranquilo. Então, a gente já tem que entregar essa atividade, professor? Já no domingo. Já no domingo. Eu vou mostrar para vocês, mas essa atividade, assim, entre aspas, é café com leite, tá? É uma bem tranquila, tá? Para vocês responderem, basta vocês, na verdade, prestarem atenção ao que a gente está vendo aqui, tá? No nosso encontro síncrono, e vocês também conseguem responder com tranquilidade, vendo o pedacinho da aula lá que está no YouTube. Bom, então, o que vocês vão fazer? Vai responder o seguinte: com base no texto Fim dos Empregos, que texto é esse? É este texto aqui que está no Moodle, tá? Esse textinho aqui está logo embaixo de modelo de resposta. Vocês vão ler esse textinho, vão prestar atenção aqui na aula, e daí vocês vão responder a atividade, tá? Bom, voltando para a atividade, mostrando para vocês. Vocês vão responder, primeiro, que medidas você, de imediato, consegue imaginar fazer para se manter atualizado dentro de um cenário de mudanças? Ou seja, o que você fará para continuar aí atualizado, para que você continue sendo um bom profissional, ou, para quem acabou de entrar no curso, para que você seja um bom profissional. Segunda pergunta. Escreva com detalhes como você vê o passado da sua profissão, como é que era antes, e como você imagina que vai ser a sua profissão no futuro, tá? E, por fim, vocês vão colocar os links, os livros, os jornais que vocês consultaram para elaborar a resposta de vocês, tá? Então, até aqui, tudo simples, tudo tranquilo, nada demais, certo? Imagino que sim, né? Bom, aí, essa é a atividade. Toda semana vai ter uma atividade dessas, tá? Por que toda semana tem uma atividade? Porque nós temos 15 semanas e nós temos 100 pontos, literalmente 100 pontos a serem distribuídos. Com isso, o que eu optei por fazer? Primeiro, toda semana vai ter uma atividade que nem aquela que eu mostrei para vocês. A atividade, ela pode ser começada na segunda e entregue no domingo, tá? Nenhuma delas é um absurdo, a não ser um trabalho que a gente vai fazer ao longo das semanas que eu vou mostrar. Então, toda semana tem atividade, tá? A atividade vale 4 pontos. Existe toda semana também uma mini atividade que vocês vão desenvolver, que é esse questionamento. O que é esse questionamento? Vocês vão, com base em tudo que vocês viram nessa semana 1, aqui no nosso encontro síncrono, com base na aula do YouTube, com base no que vocês leram, vocês vão elaborar uma pergunta relacionada ao conteúdo. Tá? Vocês vão colocar algum questionamento, alguma pulguinha atrás da orelha que ficou para vocês todos. Vocês vão colocar uma pergunta, elaborar uma pergunta que seja intrigante, relacionada ao conteúdo e que não seja óbvio. Então, por exemplo, nessa aula 1, a gente vai falar bastante sobre situação econômica atual. Então, vocês vão perguntar, por exemplo, de que formas o jeito como a economia, o jeito como as coisas mudaram ao longo do tempo fizeram com que o empreendedorismo seja hoje percebido de uma forma equivocada, né? Vocês não vão fazer algo assim, o que é empreendedorismo, porque isso é óbvio, isso é decoreba. E por que eu peço para que vocês sejam especialmente caprichosos na hora de vocês montarem essa perguntinha?
Porque além dessas perguntinhas, nós temos também uma prova no último dia do semestre. Essa provinha vale 20 pontos. E o que vai cair nessa prova? Essas questõezinhas que vocês postarem semana após semana, tá? Então, eu vou fazer um filtro das melhores perguntas e vou colocar nessa prova, tá? Então, daí, o que a gente já percebeu? Primeiro, que toda semana vocês têm a chance de conseguir pelo menos 5 pontos, 4 da atividade e um ponto dessa perguntinha. E segundo, com base nessas perguntas, tem a prova. Então, por isso, sejam sensatos. Perguntas interessantes, mas, por favor, nenhuma pergunta decoreba, tá? Por exemplo, cite os 4 principais nomes relacionados a empreendedores. Não façam isso, porque é o tipo de pergunta chata que não contribui, tá? Empreendedorismo não é uma disciplina decoreba, então, por favor, não estruturem perguntas decoreba também, tá? Bom, e o que mais a gente vai ter como critério que vale nota? Nós temos o famoso plano de negócios. O plano de negócios vai ser desenvolvido a partir de fevereiro, tá? Então, vão ser 3 semanas seguidas, tá? Semana 8, 9 e 10, que a gente vai desenvolver juntos o plano de negócio. O que é esse plano de negócio? Nós vamos desenvolver uma ideia, tá? Então, vocês vão pensar em alguma ideia, tá? Ou da abertura de negócio, ou uma ideia de carreira para vocês. Vamos supor, por exemplo, que o Átila fala assim, olha, eu nunca na vida quis montar negócio nenhum, mas eu sempre quis ser um programador daqueles mega power que desenvolve jogos, tá? Beleza. Então, o Átila, ele pode fazer um plano de negócio desenhando a carreira dele enquanto programador de jogos? Pode, tá? No plano de negócios, em linhas gerais, a gente desenha futuros. A gente vai levantar recursos necessários, a gente vai levantar o quanto custa, a gente vai levantar aqui ações de marketing que você vai ter que fazer, a gente vai levantar como que o seu escritório tem que ser montado, a gente levanta tudo aquilo que você precisa fazer para funcionar. Isso vale para uma padaria, isso também vale para futuros. Tudo bem, gente? Então, ó, até agora. A gente falou um pouquinho sobre os objetivos da disciplina, vou falar um pouco mais a respeito daqui a pouco. Falamos sobre métodos avaliativos, então toda semana tem atividade, toda semana, tá? É chato? Eu sei que é, mas eu optei por esparramar o critério avaliativo, tá? Por que isso? Porque eu quero dar a chance para todos vocês passarem na disciplina, tá? Se você coloca muito peso só em prova ou só em um trabalho, quem tiver o azar de mal na prova, ou quem tiver o azar de não conseguir, de repente, entregar o trabalho inteiro, se dá mal, mesmo sendo bom aluno. E eu quero ajudar a todos os alunos que estão participando, que estão assistindo, que estão vendo, eu quero possibilitar a vocês todos terem um bom desempenho acadêmico. E a melhor forma de você fazer isso, gente, é esparramar as notas, tá? Caso vocês tenham algum problema, não conseguiu ter acesso, sei lá, deu qualquer pouco, vocês me falem, tá? Mas eu preferi fazer assim, na verdade, para ajudar a todos, para que vocês todos tenham boa nota. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma novidade, algum problema? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tá? De onde eu vou tirar presenças? Das atividades entregues, da participação de vocês aqui nos encontros síncronos, tá? Já adianto uma coisa, é muito difícil, muito, que a pessoa participando dos encontros, que ela não passe tranquilamente, tá? Então, né, falta não é exatamente uma coisa que vai ser problemática para vocês. Agora, não ter nota vai ser uma coisa muito problemática mesmo, tá? Então, ó, termos práticos, mostrei para vocês. Opa, estou compartilhando a tela errada, perdão. Mostrei para vocês agora o nosso plano de ensino, depois vocês verifiquem lá certinho, todas as datas, tudo certinho. Peço a vocês que vejam o Moodle. Então, olha, não tem segredo. Toda semana, vocês vão entrar no Moodle, assistir a aula, fazer atividade, participar do encontro síncrono e tá tudo certo, tá? Todas as respostas que vocês forem postar,
Gente, eu salvo tudo, guardo tudo bonitinho, leio com o maior carinho, não tem necessidade nenhuma de vocês trocarem com colegas as respostas, tá? As respostas de vocês todos são individuais, até porque vocês não pensam da mesma forma que o colega de vocês, tá? Bom, então, tudo bem, gente, eu posso prosseguir, posso mostrar para vocês um pouco mais sobre a disciplina empreendedorismo e um pouco mais também sobre mercado? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Pode. Sim. Tranquilo, Então, tranquilo. beleza. Meninos, ó, eu vou ter que pausar agora a gravação, porque eu vou mostrar para vocês um vídeo que vocês, com certeza, no mínimo, já ouviram falar. E até por isso vocês escolheram o curso. Então, ó, vou compartilhar aqui rapidamente um vídeo. Esse é um vídeo curtinho, tá? Ah, peraí, antes eu vou ter que parar a gravação. Porque se eu deixar a gravação de alguma coisa nesse meu vídeo, o YouTube derruba meu vídeo. Peraí, gravação. Como a gente viu, né, o que acontece? O óbvio, que tá todo mundo falando já faz um tempo, que falta profissional formado na área de tecnologia de informação. É verdade, falta mesmo, tá? As estimativas mais atuais dão conta de que a cada ano são criadas entre 40 e 80 mil vagas na área de TI, e essas vagas não são preenchidas porque, sinceramente, falta gente, tá? Deixa eu perguntar para vocês agora, para todos vocês que estão aqui presentes. Estamos agora em 38 pessoas contando comigo. Me digam, gente, aí pergunto para cada um de vocês todos, tá? O motivo, especialmente para quem faz o curso de Sistemas de Informação. Por que foi que vocês escolheram o curso? Vocês escolheram o curso porque vocês achavam interessante ou porque vocês pensaram, meu Deus, eu não sei o que eu quero da minha vida, na dúvida vou fazer jogo? Alguém pode dizer? Diga, Pedro. Eu sempre tive contato com isso desde o ensino fundamental na minha escola por robótica, e aí eu acabei desenvolvendo um interesse por programação, e quando eu soube que no Canadá eles contratam muito facilmente, eu me interessei mais ainda. E no Brasil também, né? Mas o Canadá é sempre gostosinho de pensar em morar lá uns anos. Pedro, aproveita que você está na UFO, porque na UFO tem curso de inglês online, que é gratuito ou pagando muito pouco, e também você pode conseguir as certificações de graça, as que você precisa para ir para o Canadá, tá? Sério mesmo. A Alemanha também contrata bastante. Muito obrigado, viu? Imagina. Meninos, alguém aí, mais alguém, pode falar a respeito dos motivos pelos quais escolheu fazer o curso de Sistemas de Informação? Eu vim para a área, é o Guilherme aqui falando, eu vim para a área porque acho que desde, sei lá, uns 6 anos atrás, eu me interessei e aí eu consegui entrar na escola técnica e fazer o curso de TI, me interessei ainda mais e aí hoje eu tô aqui, depois de ter visto que a grade de sistemas de informação tinha algumas matérias diferentes do que, por exemplo, ciências da computação tem, como economia, empreendedorismo mesmo e tudo mais, eu acabei escolhendo vir para esse curso. Muito bem. Mais alguém, meninos? Eu escolhi também porque um amigo meu faz ciência da computação e eu acabei tendo contato com essa área, e como eu já gostava muito de mexer no computador, eu me interessei muito pelo curso. Isso é bom, Antônio. Então, olha só, gente. Guilherme falou com a gente agora, o Antônio também, o Pedro também, né? Aí, vou só usar um exemplo maluco, tá? Vamos supor que o Tomás, ele fala assim, ai, meu Deus do céu, esses meninos não ajudam a causa, porque eles sabem que vão fazer da vida, e eu, sinceramente, eu não sei nem se eu vou fazer TI ou se eu entro no curso de pedagogia. Bom, primeiro, gente, eu vou falar uma coisa que é óbvia para vocês todos. Possivelmente, vocês são todos muito jovens, tá? As estimativas indicam que de cada 10 pessoas formadas, 7, depois de 4 anos de formado, não está mais atuando na profissão de origem. Sério, tirando a medicina, tá? A medicina não conta. Por que isso, gente? Por vários motivos. Primeiro, nós todos escolhemos a faculdade cedo demais.
tá? Eu comecei a faculdade quando eu tinha 17 anos, né? Vocês também não deve ser muito diferente. Quantos de vocês agora têm 17 ou 18 anos ou começou a faculdade direto depois do terceirão? Eu tenho 18 anos. Ó, o Pedro, o Natanael, o 18 anos também. Caio, Eu também tenho. Eu o tenho Igor, 18 o anos também. Gabriel, o Antônio, o Jerônimo, o Tiago, o Ítalo, uma galera, tá? Então, a Ludmilla também, se não me engano, comentou também. Então, gente, é um problema sério vocês estarem, o Caio também, estarem assim, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer da vida? Gente, sinceramente, eu acho um pecado você escolher uma profissão sendo tão jovem, mas não escolhemos as coisas, tá? Douglas está aqui falando que ele tem 26, está passando da hora, Douglas, desencana. Não é assim que a coisa funciona, tá? O que importa é, uma vez que você escolher fazer algo, que você faça alguma coisa que você minimamente goste, porque uma coisa a gente sabe, todos nós vamos trabalhar que nem camelos, né? E provavelmente a gente não vai aposentar. Então é melhor que seja alguma coisa que você goste do que alguma coisa que você não goste, tá? Segunda coisa, gente, a despeito de você não saber direito o que fazer, especialmente quando você é muito novo, tá? Eu comentei com vocês que eu fiz administração. Eu fiz basicamente porque eu não sabia o que queria fazer da minha vida, tá? E na dúvida, vocês já ouviram isso. Quem não sabe o que é da vida, ou vai para administração ou vai para o direito. É verdade, tá? No meu caso, eu acabei fazendo uma pesquisinha antes. Meu pai falou, olha, meu pai é engenheiro. Meu pai falou, olha, Nitier, antes de você fazer um curso, não adianta você ficar procurando o que tem na faculdade. Você tem que ver o dia a dia do profissional formado. E por que eu estou falando isso, gente? Porque aí todo mundo tá aí, né? Tá aqui, tem aí vários veteranos que não me deixam mentir. A Jaqueline tá aqui, a Jaqueline é veterana. Jaqueline, se eu estiver exagerando alguma coisa, você me fala, tá? Gente, toda faculdade é chata, tá? Então, não adianta você escolher uma faculdade ou você largar uma faculdade porque você acha ela chata, porque, gente, na boa, todas são. Você pode falar assim, o sonho da minha vida é fazer psicologia, vou largar o curso, vou fazer psicologia. Você vai se matricular na faculdade e você, no primeiro, segundo ano, você vai querer arrancar cabelo, porque as disciplinas são super teóricas. Não necessariamente o professor vai ser legal, as disciplinas vão ser tenebrosas, né? O Caio está aqui falando que eu acabei indo junto com a Márcia. Eu fui. E no meu caso, deu super certo, eu me encontrei, tá? Segunda coisa, gente. Todas as faculdades, sem exceção, até o segundo ano, é só disciplina chata, teórica, tá? Porque você precisa mesmo de uma base de teoria para você conseguir entender a prática. Só que, gente, todo mundo entrou em sistemas, no mínimo pensando em ser um programador, em fazer robótica, enfim, ser o próximo Steve Jobs. E aí você tem aulas de empreendedorismo, de lógica, você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Então, por que eu estou falando isso? Primeiro, gente, porque seja engenharia, seja geologia, seja sistemas, os cursos oferecidos no campus Monte Carmelo, todos são difíceis, tá? Não tem nenhum curso que você faz, fica de boa e passa. Não tem, tá? Segundo, o curso de sistemas é um curso que entra um monte e forma pouco, porque o curso é difícil, tá? Não estou exagerando, ele é difícil. Então, por isso, vai fazer um bem danado para vocês desde o comecinho, montarem uma rotina de estudos. O que é isso? Por exemplo, tem a aula da Mitier. Assiste a aula da Mitier, dá uma olhada no slide, participa do encontro síncrono. Não é para você rachar de estudar e ficar bitolado, não é isso, tá? Mas é melhor você se programar para fazer um pouquinho toda semana do que você deixar para fazer tudo de uma tacada só, vai ser pior, tá? Então, separem para cada disciplina um tempinho para vocês fazerem tudo, tá? E outra coisa, gente, nós somos pessoas iludidas, tá? Iludidas mesmo. Todo mundo aqui é emocionado e é perdido, porque a gente cresceu vendo filme. A gente cresceu vendo aqueles filmes americanos do povo nas repúblicas, todo mundo muito louco, bebendo, viajando, povo bonito, não sei o quê. Gente, na real, a vida universitária se resume a ter pouco dinheiro e passar muita raiva, tá? Quem aí de vocês, quando começar o presencial,
vai morar em república para continuar a faculdade? Quantos de vocês? Ó, o Lucas, Eu vou aqui. o Ian também, Luiz Otávio. Quem mais não é de Monte Carmelo e região e provavelmente vai ter que alugar a casa em Monte Carmelo? Eu. Antônio, Caio, Ítalo, Jonathan, vixe, uma galera. também. Guilherme, Thiago, o Eu Álvaro, também. o Douglas, o Pedro tá falando que mora 7 horas de monte. Ô, Pedro, me diz de onde você é. Aliás, gente, por favor, coloquem aí no chat ou então falem de onde vocês são, né? O Ian tá falando, quem quiser rachar, me chama. Ludmilla também. O Caio tá 800 quilômetros, socorro. A Lud tá em Uberlândia, eu acho que ela tem Tumbiara. Ítalo Montes Claros, Jonathan tem Uberaba. Jonathan, Caio, vocês vão ter que morar em Monte porque fica longe para morar para Uberaba e a estrada é complicada. Tomás tem Uberlândia, mas tem irmão em Monte Carmelo. O Thiago está em Piracicaba. Piracicaba também é longe de Monte. O Antônio é de Uberlândia. O Eduardo está em Monte. O Ian está em Patrocínio. O Gabriel está em BH. Morei em BH há um tempo, eu amei. O Álvaro está em Cássia. Cássia também não é pertinho. O Carlos de Uberlândia. Pedro de Jaboticabal. Eu estou agora em Ribeirão. O Gustavo está em São José do Rio Preto. Ô, Coabara, depois você pergunta para os seus pais, Coabara é seu sobrenome? É seu sobrenome, né? Que você provavelmente é mestiço também, né? O Antônio está em Viradouro, o Luiz está em São José do Rio Preto. Aqui já tem 2 de São José do Rio Preto. Gustavo e Igor podem rachar uma república, viu? O Igor está em Uberlândia, o João está em São Carlos, João Felipe, o Lucas está em Sacramento, o Guilherme está em Franca, pertinho também daqui, onde eu estou. Lucas está em Araxá, a Vanessa está em Monte Carmelo, o Pedro está em Novo Horizonte. Novo Horizonte é da 500 quilômetros de Monte. Wagner está em Paracatu, a Jaque está em Bauru. Ô, Jaque, que bom que você mudou. Você mudou por causa de estágio? Depois você me conta. Sim. Estágio, né? Ah, que show! Que show, meus parabéns, viu? O Gustavo é mestiço também, está confirmando aqui. O Antônio já está em Monte, mas ele é de Viradouro. E aí, em Monte Carmelo, ele só viu apartamento, nem tem república. Caio, o que mais tem é república, tá? Existem alguns colegas que moram em apartamentos pequenininhos que abriram, né? Mas tem repúblicas, enfim, eu acho que em Monte Carmelo tem muita opção para ficar. O caso gente, vocês todos indo para Monte, vocês vão estranhar, especialmente para quem nunca morou fora. Muitos de vocês nunca moraram fora, nunca moraram sem estar com os pais, com a família, né? Vai ser surpreendente para vocês, vai ser chocante, mas também vai ser muito legal. Mas não imaginem que, nossa, vai ser super legal, eu vou comer lanche todo dia, porque não, vocês não vão, tá? Sinceramente, não vão. Em algum momento vocês vão ter que aprender a fazer alguma coisa, vocês vão ter que se organizar, tá? A graça de fazer faculdade também é essa, você poder ter a liberdade de fazer as coisas um pouco mais sozinho. No começo é sofrido, você vai chorar, vai ficar com saudade, mas depois você não vai mais querer voltar para casa de jeito nenhum, tá? O Álvaro tá falando miojo todo dia. Álvaro, eu não recomendo, tá? Quando eu estava na faculdade, acho que eu já contei isso, já que já deve ter ouvido isso várias vezes. Eu era preguiçosa, aliás, continuo sendo preguiçosa, e eu passei os 4 anos da faculdade comendo miojo, coxinha e fandangos. No final da faculdade, quando eu estava fazendo TCC, eu estava muito cansada e eu achava que fosse cansaço de TCC, de estágio e tal. Gente, não era. Eu estava com uma anemia tão séria que eu precisei fazer transfusão, te juro, transfusão de sangue, tamanho o nível de zoação que meu estômago estava. E até hoje ele não voltou ao normal. Até hoje eu tomo remédio. E eu que eu me formei tem 20 anos, tá? Eu tenho 36. Tem 20... Não, que 20 anos o quê? Eu me formei com 21... tem 15 anos que eu me formei. Até hoje, gente, eu não voltei ao normal. Então, eu não recomendo para ninguém ficar comendo miojo, tá? Sério mesmo, dá ruim. O Antônio tá falando que todo mundo que faz TI é meio preguiçoso. Gente, o mundo é movido pelos preguiçosos, tá? Não é ruim ser preguiçoso ou preguiçosa, tá? Não é.
Porque se nós não fôssemos preguiçosos, se a humanidade não fosse preguiçosa, a gente não teria carroça. A gente já está até agora andando a pé para cima e para baixo, né? Não teria carroça, não teria carro, não teria trem. Então, o mundo pertence, sim, aos preguiçosos. E gente preguiçosa é gente inteligente também, tá? O Caio está aqui falando que a cidade é tão tranquila que o maior roubo é algo relacionado a alguém não ter pago o fiado do Zé da Vendinha, o Zé da Esquina ou algo do tipo. É verdade, a cidade é bem tranquila mesmo. Mas, meninos, então, olha só. Por que eu estou fazendo essa volta imensa? Primeiro, para vocês ter expectativa, ter sonhos é legal? É óbvio que é. Mas, assim, especialmente no ano que vem, né, a gente vai estar voltando, etc., é importante que vocês tenham um pé no chão quanto a que expectativa é razoável se ter, tá? Então, primeiro, nesse primeiro semestre, se empenhem, tá? Para tentar fazer a coisa funcionar, né? Segundo, não adianta você escolher uma faculdade pensando se o curso é legal ou não é. Na verdade, você tem que ver o dia a dia do profissional formado. E se aí você ainda assim não se encontrar, não gostar, aí realmente é uma coisa a se pensar. Terceiro, dificilmente vai ser um mar de rosas, dificilmente mesmo, acho que isso vocês já têm alguma noção disso, né? E agora vindo para um ponto mais específico, por que é que a gente tem a disciplina em empreendedorismo numa matriz de sistemas de informação, tá? Basicamente, porque muita gente que entra no curso de sistemas já vem com ideias, tá? Já vem com ideia de aplicativo, já trabalha, enfim, já está de alguma forma inserido no mercado, já faz trabalho autônomo. Então, a pessoa ter alguma noção de como funciona a gestão, como que você planeja melhor as coisas, é legal, porque ajuda a pessoa a ter mais sucesso. Eu aproveito para perguntar, gente, algum de vocês já trabalha na área? Gabriel, sim. Só freelance. Eu não trabalho não, mas eu gosto de programar. Aí faço uns programinha de vez em quando. Ah, isso é bom. Isso é bom. Ó, o Gabriel tá falando, o Gabriel acabou de falar, o Guilherme também comentou que trabalha na área. E o caso é, gente, conforme vocês forem fazendo disciplinas, né, vocês vão convivendo com outros colegas, vocês vão começar a fazer um extra, tá? E como a gente já viu aqui, como vocês estão vendo em todo lugar, as pessoas contratam profissionais da área de sistemas de informação com muita facilidade. Mas aí a Jaque fica até triste, né? A Jaque, ela é da engenharia cartográfica, né? Um dos cursos que são oferecidos aí em Monte, eu acho, Jaque, que nessa turma você é a única do curso da cartográfica, e mesmo assim porque você é provável formanda, penso eu. A Jaque, ela está em um curso em que precisa de profissional no país e não tem. São pouquíssimas faculdades no país que oferecem o curso de engenharia cartográfica e de agrimensura. Inclusive, o pessoal vive tentando mudar o nome do curso para engenharia aeroespacial. Qual que é o nome mesmo, Jaque? É isso mesmo. Mas nunca, aeroespacial. desde quando eu entrei na faculdade, eles falam isso, mas Pois é. Engenharia aeroespacial, na verdade, é até mais coerente com o que o curso faz do que cartográfica e agrimensura, né? É mais amplo. Só que, assim, a Jaque, assim como vocês, ela está atuando em uma área que falta profissional, gente, falta, tá? As remunerações também são bacanas. Não quer dizer que a Jaqueline esteja nadando no dinheiro, tá? Mas a Jaque tem muito mais chance profissional de vingar, de dar certo, do que, por exemplo, alguém que faz administração. Na minha área, por semestre, se formam 20 mil pessoas. Vocês acham que tem mercado? Que 20 mil? Perdão, estou falando dado antigo. Por semestre, se tem uma estimativa de entre 30 e 45 mil pessoas formadas em administração. Vocês acham que tem mercado para isso tudo? Considerando que o mercado não sabe a diferença entre economista, o administrador e o contabilista, entendeu? Então, a minha área é muito diferente da de vocês, né? O Lucas está aqui rindo, olha, não ria da desgraça alheia, mas é verdade, as pessoas não sabem a diferença. E também tem o seguinte, por exemplo, vamos supor que um médico esteja querendo montar um site da clínica dele. Ele não vai fazer sozinho isso, tá? Porque ele não sabe fazer, entendeu? Então ele vai contratar vocês.
vai contratar o Ian, Lúdio, o Antonini, o Leandro, vai contratar vocês todos para montar o site dele. Agora, na minha área, esse mesmo médico que quer montar uma clínica, ele não vai lembrar de contratar um administrador, porque ele vai falar, eu aprendo, eu sei pagar imposto, eu contrato alguém para cuidar da minha agenda, ou seja, as pessoas não entendem exatamente para que aquela profissão serve, então por isso também não contratam. Então não basta ter um monte de gente na área, como também não contrata quem tem. Tá? Então minha área é meio complicadinha mesmo. Mas, voltando, estamos aqui, essa disciplina está aqui precisamente para ajudá-los a colocar as ideias em ordem. Tá? Para tentar ajudá-los a ter uma noção de mercado, a ter uma noção de sucesso. E aí eu, Mitier, prefiro avisar a vocês todos no começo do curso, a minha disciplina é geralmente a primeira ou uma das primeiras que vocês veem quando entram no curso de Sistemas de Informação, informá-los e avisá-los, né, de uma forma pouco apaixonada, que a profissão de vocês todos, tá, incluindo a cartográfica, tem muitas coisas legais, mas que os anos da faculdade possivelmente serão um pequeno inferno, tá? E é isso, tá? Mas é um inferno que tem começo, meio e fim, tá? A gente brinca com o fundo de verdade que a pessoa fica feliz na faculdade em 2 momentos, quando ela entra e quando ela sai. E eu acho que vai ser o caso de vocês. E tá tudo certo, tá? São 4 anos, 5 no máximo. Então, assim, gente, se empenhe. Outra coisa que é importante destacar é que, como eu disse, o curso ele é difícil. Então, não é, se vocês, vamos supor que a Vanessa está aqui animadona, está fazendo o curso. Vamos supor que, de repente, ela pega DP em lógica. Acho que todo mundo pega DP em lógica no começo. Vanessa, não significa que você não seja inteligente, tá? Mas são disciplinas muito diferentes da que vocês são habituados a ter, né? Então, não é problema nenhum você pegar DP. Se você perceber que está tendo dificuldade nas disciplinas, é melhor você se matricular em um número menor de disciplinas todo semestre. Fazer o curso mais devagar, mas terminar, entendeu? Você demorar um pouquinho mais para formar, mas formar do que você pegar 7, 8, 9 disciplinas de uma tacada só, não dá conta de fazer, e pegando DP, ou seja, reprovando as disciplinas, né? E aí você fica desanimada, você fica triste. É aquela história, gente, difícil, vocês já fizeram, vocês já entraram, vocês já estão aqui, tá? Essa é a pior parte. Estando aqui, lógico, se empenhem, estudem, mas se vocês perceberem que a carga está demais, é melhor fazer um número menor de disciplinas, mas fazer com sucesso, do que vocês fazerem um monte e aí não formar, tá? Desistir, ficar deprimido e largar o curso pelo meio. Aí eu acho que não é negócio, tá? Então, gente, devagar e sempre. É essa a lógica, tá? Ó, eu vou repassar com vocês alguns pontos que a gente vai ver no vídeo da primeira aula. E aí, gente, eu vou brincar um pouco de história com vocês, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de fatos históricos e vou relacionar com a economia do país. Por que é importante falar um pouco de história? Por que é importante falar de economia? Gente, tem um ditado na minha terra que é mais ou menos assim. Se você não sabe de onde veio, você também não sabe para onde vai. Ou, de uma forma mais elegante, o povo que não estuda história está fadado a repetir os erros eternamente. Olha que chique. Eu não lembro quem disse isso, mas alguém seguramente mais sábio do que eu. A lógica da gente ver a história aqui é a mesma. A gente vai entender por que é que a economia do Brasil funciona de algumas formas e não de outras. E a gente vai entender como o mundo está agora em termos de mercado, em termos de trabalho e também um pouco em termos de sociedade. E daí a gente vai entender o que é que vocês podem fazer para se sobressair, para se destacar, para serem melhores profissionais do mercado. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tudo certo? Sim. Beleza. Tranquilo. Uma coisinha que eu pedi a vocês, e não é para fazer isso agora, tá? Para fazer na semana que vem.
Ó, vocês estão vendo que eu não peço, tá, que vocês liguem câmera, nada, porque eu também sei que nem todo mundo se sente à vontade, nem todo mundo quer, para mim tá tudo certo, não precisa ligar. Caso queira, que bom, caso não queiram, não ligue, tá? Mas eu ia pedir a vocês colocarem uma fotinha. Porque, gente, eu espero sinceramente vê-los daqui a alguns meses. Então, caso vocês possam colocar uma fotinha na semana que vem, eu agradeço, porque eu quero ver a carinha de vocês, para saber quem é quem, como é que vocês são. Né? Então, aqui eu já estou vendo o rostinho do Eduardo, do Álvaro, do Pedro, do Douglas. O Antônio colocou um quadro lindo aí. A Jaque está com uma foto super... O Matheus também está aqui com foto. O Thiago também está aqui com foto. Fagner também. Né? Então, dada a possibilidade, coloque. De novo, não precisa ser agora. Pode, preferencialmente na semana que vem. Tá? Bom, então, vamos falar um pouquinho de história. Então, primeira coisa que a gente vai ver, tá? São de fatos ocorridos há mais ou menos 100 anos atrás ou 120 anos atrás. O período entre 1910 e 1939, tá? Como que o Brasil era nesse período? Gente, aí a gente vai lembrar de histórias muito antigas da família de vocês, tá? Então, para início de conversa, vocês têm alguma ideia de qual era a expectativa de vida da população brasileira nesse período, entre 1910 e 1939? Provavelmente não mais que 65 anos. Provavelmente. Guilherme, você está corretíssimo. Eu vou mostrar para vocês um negócio que até virou meme, tá? Peraí que deu um bug aqui. Isso aqui é um jornal de 1904. O ônibus entrou na Casa Humilde. Peraí que tá abrindo aqui direito. Entrou... Oh, diabo! Cadê? Gente, mas nem para fazer uma pesquisa de Google, eu sei fazer... Ah, tem aqui uma mais ou menos. O ônibus entrou na Casa Humilde e pegou uma velhinha de 42 anos. Gente... Olha, em 1904, uma pessoa de 42 anos era velhinha. Bom, como parâmetro, eu tenho 36. Daqui a 6 anos, então, eu seria velhinha. Talvez seja mesmo, não tem problema. Aí, olhando por outro foco. Com quantos anos vocês acham que as pessoas se casavam no Brasil nesse período? Mais ou menos entre 1910 e 1939. Sendo menor de 17, idade 16 para anos. mulheres 17, e homens, 18, por aí. Uhum, por aí também. Por aí também. Então, ó, aqui no chat, Caio falou 16, né? Olha só, gente, meninas entre 13, a partir do momento que ela tinha a menarca, ou seja, a primeira menstruação, entre 13 e 16, tá? 16, 17, com 20, a moça que não casava, já falavam que ela estava no caritó, ou seja, ficou para titia. E rapazes entre 16 e 21, se eu não me engano, tá? Com isso, imagina você que casou uma mocinha de 14, rapazinho de 17. Com 30, eles já eram avós. Tá? Perto dos 40, eles já eram bisavós. Né? É por isso também que as pessoas mais antigas, elas falam que o pessoal de hoje em dia é mole. Na verdade, não é que o pessoal de hoje em dia é mole. Antigamente é que era duro demais, cara. Né? Aqui o Douglas está aqui falando que a gente acha meio absurdo esses casamentos precoces em outros países. No Brasil é bem recente. Douglas, é verdade. As pessoas, por exemplo, falam assim, por exemplo, no Irã tem casamentos arranjados entre meninas de 11 anos e caras de quase 50. Gente, no Brasil até hoje, meninas pobrezinhas de 14 anos, para sair de casa, para sair de um cotidiano pobre de violência, elas casam com caras de 30, 40 para sair de casa, cara. Então, também a gente tem tanta coisa errada aqui que eu acho até esquisita a comoção
com coisas que acontecem em outros lugares, sendo que aqui tem coisas tão ruins também. Parece que o pessoal fica cego para problemas internos, né? Mesma coisa, queimou o nosso Museu Nacional, ninguém nem lembra, mas quando queimou a Notre Dame, aquela catedral de Paris, todo mundo ficou arrancando o cabelo, né? Mas enfim. Entre 1910 e 1939, o que acontecia? A população tinha uma expectativa de vida muito baixa. Qual era a expectativa de vida da população brasileira nessa época? Gente, 48 anos para mulheres, 45 anos para homens, tá? Outra coisa, a população brasileira era basicamente analfabeta, tá? Mas você sabe me dizer, nessa época, qual era o percentual de pessoas alfabetizadas dentro da população brasileira? Tem alguma ideia? Eu acho que são uns 5%. Eu chuto uns 3% da população. Olha, o Antônio e o Guilherme, eles chutaram muito em cima, tá? 5% da população brasileira era alfabetizada na época. E alfabetizado, quero dizer, saber ler, escrever, fazer as 4 operações matemáticas. 5%. Tá? Por que era assim? Em linhas gerais, gente, era assim por quê? E aí eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar um pouco assustados. Acho que vocês nunca ouviram falar disso. Mas até 1950, né, o Caio ainda hoje tem analfabetismo funcional. Tá? E vou mostrar para vocês depois alguns dados que, em linhas gerais, gente, 20% da população universitária brasileira é analfabeta funcional. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais tarde, tá? Porque isso também é bem sério. Lá atrás, tinha esses índices, 95% da população brasileira era analfabeta. Era assim em outros lugares? Não. O Brasil, assim, era um destaque nisso. Por que nós éramos assim? Porque o governo brasileiro só tomou a educação como sendo uma política de Estado, ou seja, como sendo uma obrigação de Estado, em 1950. Antes, no Brasil, sabia ler e escrever quem tinha dinheiro, tá? Ou era alguma igreja que tinha uma escolinha, ou era alguém que tinha dinheiro para pagar o professor. E a população, gente, ela era pobre. Por que a população brasileira era pobre? Por um motivo também muito triste. A economia brasileira era essencialmente agrária. Qual é o problema da economia com base em fatores agrários? A rigor, um só. Quando você tem indústrias, você precisa de uma população que tenha mais estudo para saber lidar com tecnologia. Quando você tem uma economia com base agrária, você não precisa, na verdade, de tanto estudo. Você não precisa de anos e anos e anos de estudo. Então, se não precisa, o pessoal, os patrões, os proprietários de terra, o governo pensava, então oferecer para quê? Né? O que acontecia também nesse mesmo período? A mortalidade da população era enorme. Porque olha só, gente, a população morava em sítios, não tinha grandes centros urbanos, praticamente não tinha indústria, praticamente não tinha. E a população tinha problemas médicos sérios, né? Então, por exemplo, alguém morria, era de tripa virada, morte morrida, nem sabia do que morria. Com isso, imagina as meninas de 14 anos, recém-casadas, ficando grávidas e indo dar à luz. Elas morriam. Então, um número gigantesco de crianças nascia e também morriam, porque não tinha cuidado nenhum, não tinha antibiótico, gente, não tinha, né? O Douglas está comentando que até hoje o Brasil não teve reforma agrária por motivos ideológicos. Douglas, para você ter ideia, reforma agrária é uma conversa tão antiga que o Dom Pedro II, na época do Brasil Império, queria promover alguma forma de distribuição, mas não no sentido de prejudicar a propriedade privada, mas no sentido de não deixar que grileiros existissem. Né? Grileiro é a pessoa que toma posse de terras do Estado e mente que a terra é dele. Com isso, ele concentra terras de forma ilegal e não distribui
entre pessoas que talvez estivessem precisando. Enfim, desde o Dom Pedro II estão tentando mexer com isso, até hoje não conseguiram, tá? E continua existindo grilagem, continua acontecendo um monte de coisa estranha. Oi, Ô, Guilherme, professora, sobre a taxa de mortalidade das crianças antigamente, tinham muitos mitos também que matavam bastante. Eu estava conversando com a minha avó esses dias para trás, e existia um negócio de 7 dias, a visita de 7 dias, que tinha um negócio lá na época do fogão a lenha, umas teias de aranha que ficavam formando perto da chaleira do coisa. E acho que era no 7º dia, se eu não me engano, eles pegavam e passavam no cordão umbilical do bebê para, sei lá, tinha um motivo lá. E isso matava bastante até. Minha avó é da fazenda e eles faziam muito isso. cara, dependendo da aranha, a criança morria de sepse, Sim. de inflamação. Sim, e era bem sujo, né? Porque era a calha do fogão a lenha. E aí tinha esse mito dos 7 dias, que não podia ser visitado em 7 dias, mas não tinha nada a ver. Ela morria por causa da questão da teia de aranha. Uhum. Meu Deus do céu, Guilherme. Agora que você me lembrou, eu lembrei dessa história. Uma outra coisa que se fazia, cara, acho que depende também da cultura da população, né? Para japoneses, né, minha família é metade japonesa, eles antigamente acreditavam que depois do parto, a mulher não podia tomar banho depois, durante, se não me engano, entre 7 e 10 dias. Gente, a mulher toda suada, ensanguentada de parto, não podia tomar banho. Meu, lógico que morria. Claro que morria, como que não morre a criatura, gente? Meu Deus. Enfim, não tinha. Gente, se hoje em dia falta médico, imagina, há 110 anos atrás. Cara, lógico que não tinha. A galera morria aos montes, tá? Outra coisa que é importante destacar. Por não ter gente, não tinha indústria no Brasil, ponto. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil não tinha farinha, a gente tinha que importar farinha da Alemanha, não tinha, tá? Então, por isso, pão, bolos, massas, não era todo mundo que podia comer, tá? Por exemplo, o pessoal usava muita tapioca, farinha de mandioca, farinha de milho, flocão, não usava farinha de trigo, a confeitaria, doces, bolos veio no Brasil a partir de 1940, 1950, não tinha, tá? Por não ter indústrias no Brasil, o pouco que tinha de produto industrializado, o que era produto industrializado, gente, na época? Tecido, alguns tipos de tecido. Sabe, por exemplo, fogão a lenha, tem uma chapa de metal, essa chapa de metal era industrializada, rádio era industrializada, carro sempre foi industrializado. Tudo isso que tinha era muito caro, era feito para durar muito tempo, tá? E demorava muito tempo para chegar. E também quase não tinha estoque. Vamos supor, por exemplo, que o Caio, ele decidisse, deixa eu procurar aqui um vídeo para mostrar para você. Só um pouquinho. Eu vou baixar aqui rapidinho um vídeo para mostrar para vocês, que eu acho que ilustra melhor aquilo que eu estava querendo dizer, tá? Mas enquanto isso, vamos supor, por exemplo, que o Caio, ele decidisse comprar um carro, né? Isso em 1910, 1920. O Caio, ele ia ter que esperar mais ou menos 2 anos até o veículo chegar aqui no Brasil, tá? E ele ia ter que pagar adiantado, porque você não ia encomendar e importar nada, né, sem pagar antes. E quando o produto chegasse aqui no Brasil, também não era garantia que ia funcionar, tá? Porque não tinha Código de Defesa do Consumidor, né? Então, o Caio provavelmente ia comprar um Ford modelo T. Falando nisso, gente, deixa eu mostrar para vocês rapidamente esse modelo T que o Caio está falando, tá? Esse modelo T foi o primeiro carro vendido para as massas, né, vendido para a população em geral,
E ele era um carro projetado para que o proprietário conseguisse consertar sozinho. Ele foi um carro projetado para... Até hoje, esse carro funciona. Esse carro tem 110 anos. Tá? O carro era vendido com 2 motores, porque quebrava um, o proprietário podia ir lá consertar o outro. E a roda era alta para poder passar por barreiros. Né? E a roda podia ser também roda de carroça. Basicamente, o carro era feito para resistir a tudo. Por quê? Tinha pouco produto industrializado, não tinha opção e era caro. Por isso a população também exigia produtos que durassem muito. Não é que nem hoje em dia, né, que tem obsolescência programada de celular, né, que dura super pouco. Antigamente o produto era feito para durar muito, né? Que nem aqui o Pedro está falando, que carro era tipo Lego, que você monta tudo sozinho. É verdade, os carros eram feitos para funcionarem assim. Ó, eu vou pausar aqui a gravação para mostrar o vídeo que eu baixei para vocês. Espera aí. Gente, o carro tem quase 100 anos e ele continua andando. Sei lá, carros feitos há, sei lá, 10 anos já param de funcionar. É bizarro, né? Mas por que esses carros tinham essa durabilidade? Precisamente porque o produto industrializado ele era tão raro, ele era tão caro, tá? Que ele tinha que durar. Ele tinha que durar, né? O Antônio está aqui falando que esse é um grande investimento. Antônio, existem pessoas que compram modelos clássicos aí em leilões de proprietários, compram, pagam até caro, preservam, deixam guardadinho como investimento, porque um carro conservado desses antigos, ele nunca perde valor de mercado, ele sempre vai continuar valendo alguma coisa, né? Nem que seja para colecionadores. Eu já conheci pessoas que compram veículos assim e utilizam como investimento, tá? Então, tem gente que compra joia, tem gente que compra arte, tem gente que compra esses carros, tá? Particularmente, eu compraria carros caso pudesse. Bom, e tem uma coisa que é importante, e aí, por isso, eu comecei a falar para vocês que a gente ia falar de histórias de família, lembra? Pessoal, então, ó, vamos fazer o cenário da população brasileira em 1910. Uma população pobre, uma população rural, uma população que se casava muito cedo, morria muito cedo também. Vários filhos. Eu disse vários filhos, mas não muitos. Por quê? Nascia um monte de criança, mas como o Guilherme acabou de falar também, morria um monte de criança, porque não tinha acesso, tá? E aí, vamos parar para pensar, e agora pegar, por exemplo, o Douglas, tá? Douglas, seja muito bem-vindo. Vamos supor que o Douglas, ele fosse um rapaz nascido em 1900, tivesse a idade que tem agora, em 1910. Ô Douglas, quantos anos você tem agora? Tenho 26. 26. Ah, não, o Douglas, para o meu exemplo, não vai rolar. Deixa eu pegar. Não, vai rolar. Não, Douglas, perfeito, vai rolar. Ó, Douglas, com 26 anos, você já seria casado há 9 anos. Você teria casado com 17, com uma moça de 14, e você seria casado há 9. Só uma fofoca, aquela coisa do até que a morte os separe. Bom, você casava com 17, morria com 42, assim, realmente não dava nem tempo de enjoar da pessoa, porque não era tanto tempo assim, tá? Assim como a profissão, né? Profissionalmente falando, não tinha tempo de você enjoar da sua profissão, porque vamos supor que você conseguisse ter a chance de estudar, né? Não dava nem tempo de se enjoar. Crise de meia-idade era aos 20, Tomás. Para você ter ideia, tem um termo que se chama balzaquiano. Balzaquiana é um termo do Honoré de Balzac, um escritor que ele dizia que mulheres de 30 anos, não sei o que, eram gatas, piripi. Na época dele, mulheres de 30 anos, é mais ou menos o que hoje são aquelas mulheres gatas de 50, sabe? Então, olha como as coisas mudam. E não precisa ir longe. Se vocês pegarem fotos dos pais, das mães de vocês, quando eles tinham as idades de vocês, eles provavelmente pareciam mais velhos, tá? Porque realmente o cuidado que eles tinham antigamente é completamente diferente do cuidado que tem hoje.
que nem diz a minha mãe, antigamente não tinha gente tão bonita. Eu arrisco dizer que não mais bonita, mas menos cuidada, tá? Bom, voltando para o Douglas. O Douglas, nessa altura, ele era casado, já fazia 9 anos. O que o Douglas ia fazer? Ô, Douglas, você está morando onde agora? Em Uberlândia. Douglas tem Uberlândia. Então, Douglas trabalharia com colheita de café, tá? O Douglas, ele provavelmente seria um coletor de café, casado 9 anos. Por ser casado 9 anos, ele teria qualquer coisa entre 3 e 6 filhos, mais ou menos. Tá? Já pensou, gente, o Douglas com 26 anos, entre 3 e 6 filhos? Bom, Douglas trabalha na terra, né? Ó, Douglas já tá uma máquina, ó, Caio, não tinha televisão na época, não tinha nada, morava no sítio, entre 3 e 6 filhos, e talvez até 9, vamos chutar aí, né? Bom, esse monte de criança para cuidar, esse monte de boca para alimentar, o Douglas provavelmente seria analfabeto, provavelmente ele ia trabalhar no campo. E vem cá, gente, vocês acham que o chefe do Douglas ia ser super gente boa com ele? Ia ser super simpático, tratar tudo bem? Ô, Douglas, meu amigão, vem aqui, vamos tomar uma pinga. Vocês acham mesmo? Provavelmente não, tá? Provavelmente o Douglas seria tratado como um capacho, tá? Inclusive nas propriedades, né, de terra existentes até então, os proprietários tratavam os funcionários como mão de obra barata e substituível. E, inclusive, contratavam para capataz, ou seja, para supervisor das obras, pessoas que chegavam a agredir fisicamente os funcionários, tá? Porque lembrando que a gente veio de uma época que tinha praticamente acabado de existir 300 anos de escravidão, tá? Então, o Douglas, ele ia ser uma pessoa super feliz, super realizada? Provavelmente não. Provavelmente não. O Douglas tinha alguma chance de sair dessa vida? De verdade ele tinha? Não tinha. Nasceu funcionário e ia morrer funcionário, né? E aí, pior, essa miséria é repassada por geração, assim como uma herança. Que nem o Antônio está aqui falando, mas filho é mais mão de obra, né? O Douglas aqui falando também mão de obra sendo escrava. Olha só o que o Pedro está falando, dá até arrepio. A bisavó dele teve 16 filhos, 4 mortos quando nasceram. E eu vou contar também uma coisa curiosa para você sobre crianças, tá? Só não vou falar agora para não perder a linha de raciocínio. O Caio está falando que não tinha lei trabalhista, não tinha. As primeiras leis trabalhistas no Brasil vieram com Getúlio Vargas também na década de 50, tá? Luiz está falando, quanto mais filhos, mais mão de obra. É verdade, tá? Então, e aí por isso eu vou falar de histórias de família com vocês. Bom, todo mundo aí tem um tio-avô, uma tia-avó, uma pessoa um pouco mais antiga na família, que com certeza já falou assim para os pais de vocês, que vocês mimam muito esse menino, vocês mimam muito essa menina, que esse menino, essa menina é respondão, que não respeita o mais velho, que esse aí merecia tomar uns tapão, que não sei o quê. Já ouviram isso, gente? De tios-avós? Falando que os pais de vocês são moles, né? Então, aqui, o Pedro tá falando que sempre, Eduardo sim, né? O Caio é um menino muito, muito fofinho, que todo dia pede bênção, o Lucas também, né? O Igor também. Eu lembro que a minha mãe, quando a madrinha dela vinha visitar a minha mãe maltratava a gente, sabe? Eu acho que ela queria mostrar que ela era brava, e só quando essa tia-avó estava lá, minha mãe era super carrasca com a gente, né? O Tomás está falando que não ouviu nada porque a mãe dele era grilar, porque, coitada, sua mãe deve ter pastado tanto que ela não quis fazer a mesma coisa com você. Talvez seja isso, depois você pergunta para ela. O que acontecia? Existem alguns fenômenos na economia e na sociedade que a gente não sabe direito quem começou. Se foi a economia que provocou a sociedade ou se foi a sociedade que provocou a economia. Essa é uma delas. Imagina, né, voltando para o nosso exemplo, que o
O Douglas, ele era maltratado no trabalho, ele era uma pessoa frustrada, não tinha dinheiro para nada, aquele monte de filho, gente passando fome, aquela pendura danada. Ele não era nada feliz, nada realizado. No trabalho dele, ele possivelmente até tomava uns cascudos do chefe. Vocês acham que ele ia ser como dentro de casa? Douglas ia ser um pai amoroso? Douglas ia dar beijos nos filhos e brincar com os filhos no chão? Douglas ia ajudar as crianças a fazer lição, sendo que nem escola tinha? Como que era a relação do Douglas dentro de casa? Muito similar ao tratamento que ele recebia no trabalho. Já ouviram aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, por que vocês acham que na família de vocês, tios avós, avós, falam que os pais de vocês são muito moles? Porque na relação entre pai e filho, entre mãe e filhos, não era uma relação de amor e respeito, era uma relação de temor. Não tinha espaço para diálogo, porque é a mesma coisa que você falar com o seu chefe. Tem espaço de diálogo com o seu chefe? Não tem. O chefe manda, você obedece, né? Qualquer tentativa de diálogo, para algumas famílias, é visto como esse menino é respondão, tudo que você fala, ele bate de frente, e na verdade, você não está batendo de frente, você só está querendo conversar, está tentando argumentar, tem diferença entre desrespeito e argumentação. E para muitas famílias, antigamente, qualquer tentativa dessa natureza de diálogo, de conversa, era reprimida ou verbalmente ou com agressão. Então, por isso, era muito comum também, tá? Muito comum mesmo, que existisse muita violência doméstica, tá? Pais batendo em filhos, batendo em esposas, e uma coisa também que é muito triste, problemas com alcoolismo. Na família de vocês, lá antigamente, vocês separaram o tanto de gente alcoólatra que tinha? Tanto de gente que bebia? Na minha família, por parte de mãe e por parte de pai, os dois lados. É absurdo o tanto de gente que tinha problema com bebida. Por que isso, gente? Olha a meleca de vida que era. Imagina o coitado do Douglas, sem perspectiva de melhoria, sendo tratado que nem um cachorro, vendo aquele monte de criança, sabendo que da vida dele ele não podia esperar nada melhor do que aquilo. Muita gente bebia. Muita gente fugia, largava filho tudo para trás. E uma coisa, aí voltando àquele ponto que eu falei de crianças. Os pais e a sociedade, no geral, via a criança como um mini adulto, tá? E a sociedade também não é que não amasse as crianças, mas via de uma outra forma. Porque se tratava de um mundo em que crianças morriam muito. Então, o pai e a mãe, para realmente apegar na criança, demorava um pouco. Se hoje em dia uma criança morre, uma criança de 2, 3 aninhos, é uma dor que não cabe no peito dos pais da família. Antigamente, era muito comum. Então, o jeito como você via a infância era diferente. Então, por exemplo, a criança não podia brincar, porque por ser esse cenário de miséria, de muito trabalho, as crianças pequenininhas iam para a roça junto com os pais, porque a criança era igual a mão de obra, tá? Então, o jeito como você via a infância, o jeito como crianças eram cuidadas, mudou muito, tá? Isso não significa que os pais não amassem as crianças, mas o jeito como a sociedade funcionava era completamente outro, tá? Por isso também que muitas pessoas falam ainda hoje que criança tem mais é que trabalhar. Aí vamos lá, uma coisa é uma criança aprender uma profissão, outra coisa é uma criança ser explorada, né? Tem uma diferença aí. O Douglas está aqui falando que a família dele, por parte de pai, é turca, que é um povo carrasco. Olha, eu vou te falar que é mesmo. Imagina no contexto da época, diálogo era na base da pancada. Era pancada e porradaria. E aquela história, ai de você se você reclamasse, porque pai e mãe tem que respeitar, né? Inclusive pai e mãe que espancava, que batia. E, gente, é aquela coisa que eu comentei com vocês. Tem coisas na economia e na sociedade que a gente não sabe o que provocou o quê, tá? Mas era muito relacionado. O Pedro está aqui falando que família que nasceu na roça, como a dos seus pais, ainda trabalhavam na roça. E aquela história, o que marca
esse período da vida da sociedade e da economia brasileira é de estagnação. A população continuava vivendo, em muitas medidas, exatamente igual ao que vivia na época do Império, tá? Ou seja, sem estudo, sem perspectivas de sair dessa vida complicada que vivia, tá? Isso mudou? Mudou. Quando mudou? Gente, mudou na Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou mostrar a foto. Vou mostrar primeiro uma foto. Peço desculpas aí pelo barulhinho, é que eu estou digitando e estou fuçando algumas imagens para mostrar para vocês. Agora, a gente vai falar um pouquinho de guerra. Deixa eu abrir aqui as imagens para vocês para poder mostrar. Ó, o que aconteceu, né? Por que a Segunda Guerra aconteceu? Então, voltando um pouquinho antes, vamos falar de Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial aconteceu basicamente porque o mundo todo foi dividido, né? Então foi descoberta entre aspas a América ficou inteira nas mãos de espanhóis, portugueses e depois os ingleses, tá? Não foi dividido com os outros países europeus. E isso ia dar rolo? Lógico, porque todo mundo quer. Depois começaram a colonizar, entre grandes aspas, a África. E aí a África ficou um pouco com a Bélgica, ficou um pouco com a Holanda, um pouco com a Inglaterra, um pouco com Portugal, nada da Espanha. Mas, enfim, o continente africano foi inteiro recortado entre nações europeias. Alguém saiu perdendo. Quem saiu perdendo? A Alemanha. A Alemanha não ficou com nada nessa divisão de territórios. E aí, uma fofoca 2. O Kaiser alemão, Kaiser é o imperador alemão. Ele era primo, de primeiro grau, do czar russo, que tinha muita coisa, e do rei inglês. Esse aqui é o Kaiser. Tá? O Kaiser era o imperador alemão, primo de primeiro grau de um czar, que era dono de metade do mundo. A Rússia, o território russo era gigantesco. Ele era primo do rei inglês, que também era dono de muita coisa. E ele não ficou com nada. O que aconteceu na Primeira Guerra? Basicamente foi uma briga de família. Foi uma guerra entre a Alemanha e todo o resto do mundo, porque a Alemanha queria também território. Bom, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, perdeu feio. E aconteceu um negócio que hoje a gente sabe, mas antigamente a gente não sabia. Que é o seguinte, quando alguém perde uma guerra, você tem que ajudar essa pessoa, esse país a se levantar, porque se esse país ficar na miséria, esse mesmo país lá na frente vai fazer uma outra guerra porque ele saiu perdendo. O que aconteceu foi o seguinte, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, os países que venceram condenaram a Alemanha a pagar todos os custos da guerra. Então a Alemanha pagou sozinha pelos custos da devastação da Europa inteira. Isso é ruim? Muito, porque a população alemã sofreu demais. Então, por exemplo, aconteceu um fenômeno que se chama hiperinflação, ou seja, o dinheiro alemão não valia nada. Então, aí tem foto de criança brincando com maços de dinheiro alemão, porque o dinheiro não valia mais nada, tá? Esse carrinho é o senhorzinho indo comprar pão. Esse carrinho cheio de nota é para comprar pão. E aí, o que é hiperinflação? Então, vamos lá. Vocês estão vendo toda hora no jornal. Inflação, em linhas gerais, gente, significa perda do poder de compra. Então, vamos supor que hoje eu comprei esse ventilador. Esse ventilador hoje me custou R$15. Amanhã, com inflação, esse mesmo produto vai custar 20. É problema o preço subir? Não. Desde que o meu salário aumente também. O meu salário deveria aumentar proporcionalmente, ou seja, se hoje custa 15 e amanhã vale 20, meu salário deveria variar nessa proporção, mas não, os salários permanecerão os mesmos, tá? É por isso que a gente diz que moedas desvalorizam. No caso da Alemanha, por causa da Primeira Guerra, aconteceu hiperinflação. A população ficou miserável.
Com a população ficando miserável, o que aconteceu? Esse cidadão aqui, o Hitler. O Hitler, ele apareceu para uma população miserável, dizendo, em linhas gerais, que a culpa não era da população, e de fato não era mesmo, a população era dos governantes malucos, e ele prometeu que ele levaria a Alemanha para o lugar de direito, que a Alemanha tinha direito a tudo, que a Alemanha era maioral, e que os outros países iam pagar por ter feito a Alemanha sofrer tanto. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Tá tudo certo? Tá confuso? Ah, por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá Se eu estiver falando alguma coisa, vocês ou estiver comentando algum equívoco, estiver muito rápido, vocês me falam, tá? E o que que... o Douglas falou uma coisa importante. O que que o Hitler fez? Hitler fez uma lógica que a gente vê que ainda hoje funciona. É você mobilizar a população contra supostos culpados. O que que o Hitler disse? Hitler disse que a culpa da Alemanha estar fracassada era dos judeus. Os judeus, aqueles safados, donos de bancos, acumuladores de capital. Por que que o Hitler colocou judeus em câmara de concentração? Porque era mais fácil culpar as mazelas, ou seja, os problemas da Alemanha, a um único grupo étnico. Ele elegeu, por assim dizer, um Judas. Ele elegeu alguém para ser odiado. Esse alguém foi o povo judeu. E o que que Hitler fez também? Confiscou todo o dinheiro da população judaica que ele colocou em campo de concentração, tá? Então, não foi à toa que ele escolheu esse público, tá? O Caio mandou aqui um documento. Ô, Caio, me explica o que que é? Foi sem querer? Então tá bom. Depois, bom, qualquer coisa, enfim, não vou mexer nisso agora. E aí, essa é uma prática, gente, que é feita por governantes do mundo inteiro, elegerem um público para ser odiado. E por que que isso dá resultado? Porque as pessoas, no ódio, elas se unem. Simples assim, tá? Então, até hoje, isso é feito por diversos governos de diversos lugares, tá? As pessoas criarem ódio em torno de um único grupo, de um único pensamento, tá? O Hitler começou a guerra, tá? Basicamente, ele prometeu à Alemanha grandeza, então ele ia trazer grandeza à Alemanha. Ele investiu em muita pesquisa, especialmente pesquisa bélica, e daí ele começou a invadir. Começou a invadir a Polônia, o Douglas está aqui falando de casos recentes do Brasil, também é um fato. Para quem tem curiosidade, tem um livro que se chama... do George Orwell, aquele que fala dos porquinhos, Revolução dos Bichos. Tem um livro que se chama Revolução dos Bichos, que é espetacular, gente. Quem tiver a chance, lê. Ele é fininho, ele é muito bom. E foi mais ou menos o que o Hitler fez, tá, gente? Os soviéticos fizeram a mesma coisa. Enfim, esquerda e direita fazem as mesmas coisas, tá? Em diferentes momentos históricos. Mas, o que aconteceu aqui no Brasil? E agora eu vou trazer algumas pequenas fofocas históricas, tá? E vou continuar essa conversa na semana que vem, porque, sem perceber, falando um monte de coisa, nosso tempo já está quase acabando. O que aconteceu foi que o Brasil, como eu comentei com vocês, não era industrializado, tá? Tudo o que a gente comprava no Brasil de produto industrializado saía aqui da Europa, saía aqui da Europa e vinha aqui para o Brasil. Vinha dos Estados Unidos? Não. Na época, os Estados Unidos ainda não era uma grande nação industrializada, se tornou depois da Segunda Guerra, tá? Saía coisa aqui da Europa e vinha para o Brasil. Mas o que acontece? Como nós estávamos do lado dos aliados, o Hitler, durante todo o percurso aí do Oceano Atlântico, ele colocou submarino. Os submarinos derrubavam os navios mercantes. Então, por isso, o que aconteceu aqui no Brasil? A gente teve que criar indústrias. Tá? Então, quem começou com as indústrias aqui no Brasil foi o Getúlio Vargas. E daí, deixa eu mostrar para quem... Getúlio Vargas foi o nosso ditador. Tá? O Getúlio Vargas, ele criou também as normas trabalhistas para regulamentar o trabalho das pessoas nas fábricas, e foi só aí que o governo brasileiro, pela primeira vez na história, se preocupou com a educação. Preocupou com a educação porque ele era bonzinho? Não, porque ele sabia que para a população
trabalhar em fábrica, ela precisava saber ler, escrever, fazer as 4 operações. Se a população não fosse minimamente escolarizada, não ia dar certo ter fábrica. Então, gente, foi em 1950, 450 anos depois da descoberta do Brasil, que pela primeira vez na história, um governante se preocupou com a educação no Brasil. E também não foi porque ele estava preocupado com o bem-estar da população, foi porque precisava de gente escolarizada para trabalhar em fábrica. Tá? O que aconteceu quando começou a ter fábrica no Brasil? As pessoas começaram a sair de sítios. Tá? Os filhos do Douglas, tá, que nasceram lá em 1910, os filhos do Douglas já grandinhos, eles começaram a sair do sítio e ir para a cidade. Por quê? Trabalho em fábrica pagava pouco? Pagava, mas era dinheiro sempre. Era salário caindo no mês, todo dia certinho. Era acesso à escola, era acesso a mais médicos, era acesso a uma série de coisas que o campo não tinha. Então, o Brasil começou, de fato, né, a entrar na modernidade durante a Segunda Guerra Mundial. Só uma fofoca. Isso que o Brasil viveu entre 1939 e 1945 aconteceu na Inglaterra em 1780. Então, a gente já começou essa revolução quase 200 anos de atraso. Tá? Então, a Revolução Industrial no Brasil chegou mesmo aí. Tá? Meninos, na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre as próximas décadas. Tá? E aí, eu quero chegar aos dias atuais, na nossa próxima aula, na nossa semana que vem. Tá? Então, eu vou aguardar todos vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, reclamações, qualquer coisa, vocês me avisem. E eu vou postar essa aula depois no YouTube para que vocês possam assistir de novo, caso vocês tenham dúvidas. Tá bom? Tá bom, professora. Bom, Aí a obrigado, gente professor. consegue acessar essa aula gravada pelo Moodle. Não, eu vou postar no YouTube e vou mandar o link para vocês, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, tá? Beleza. Tranquilo, E aí, professor. o Tomás, só fechando, o Tomás está aqui falando sobre a Primeira Guerra. Os 3 principais que brigaram nessa guerra eram juntos, a ponto de brincarem juntos na casa da Rainha Vitória. A Rainha Vitória era a avó dos 3. Rainha Vitória era a rainha da Inglaterra. Ela era avó dos 3, do Kaiser, do Czar e, lógico, do rei. Era mãe do rei da Inglaterra. Então, meninos, muitos beijos, gente. Tchau, tchau, viu? Obrigado, professora. Tchau, gente. Tchau, professor.